dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espectadores do podcast CI Labs. Meu nome é Matheus de Castro, sou o host. Estou aqui acompanhado hoje com o Alan, como meu co-host. Se quiser se apresentar na câmera. Muito legal, eu sou o gestor do CIAG, hoje eu estou substituindo o Natan, certo? Falei, Natan, deixa eu ir lá que eu quero conversar com esses caras, porque a gente vai falar muito de inovação hoje, tá? Então, já falando um pouquinho de vocês, estou com o Eric, com o Dudu, pode chamar de Dudu? Por favor. E aí fala um pouquinho de vocês e depois vamos falar de inovação. Não, bacana. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Eric, sou diretor comercial da UX. Eu sou o Dudu, gerente de inovação, né? Então, estamos lá, juntos, transformando negócios aí. Sim, exato. Escalando negócio, transformando negócio. Fala um pouquinho da UX. Eu vi que vocês se classificam como Startup Studio. Isso não é um nome comum. Não. Bom, vamos lá. Startup Studio é um conceito, a gente se classificava como uma Venture Builder, né? Mas uma Venture Builder só foca em produto. O Startup Studio é uma empresa que cria empresas. É muito mais do que criar produto. Então nós apoiamos os empreendedores de diferentes frentes, não só em produto, mas por exemplo, marketing, jurídico, suporte, CS, toda a parte de back que a empresa precisa, nós apoiamos para que o empreendedor possa ir para o mercado e ter sucesso nele. Então o Startup Studio é um conceito que surgiu lá na década de 90, tá? Mas ele ficou muito tempo parado, encapsulado, digamos assim. Hoje esse conceito está extremamente bem posicionado nos Estados Unidos, principalmente, visto que as empresas criadas por Startup Studio têm um exit 33% mais rápido, recebem investimento 40% mais rápido, visto que a forma de que a gente consegue trabalhar e criar uma empresa é como se fosse uma fábrica quase. Então nós conseguimos idealizar ela, já sabemos, a gente passou anos fazendo isso. Sabemos como idealizar, né, Dudu? Sabemos como escopar o que a gente precisa, sabemos fazer a parte de desenvolvimento e principalmente apoiar o empreendedor quando ele precisa ir para o mercado. Todo o nosso produto é voltado para o empreendedor vender. Tudo que ele precisa, a gente tenta fazer para que ele tenha sucesso na venda. Tá? Por isso que a gente trabalha um conceito que chama escopo vencedor. O escopo que rege o produto precisa ser para ele vender. Não é para ele, olha, tem bonito, tem IA. Não. O que você precisa para a gente vender e me prova que é legal. Entendi. Você foca muito na agregação de valor, né? Demais. Eu gostei desse negócio porque eu fico pensando assim, eu não conhecia esse conceito de Startup Studio, né? Eu vi agora, tenho ouvido alguns comentários, mas eu conheço muito o conceito de Venture Build. Quando você me falou, eu falei, realmente, que o Venture Build ele fica focado em sair do negócio e você segue a jornada do empreendedor. Sempre. E conta um pouquinho, como que é? Eu sou empreendedor, eu quero ir lá e chegar com a UX, tô com uma ideia aqui, porque aqui no CIAG, às vezes a gente fala, o cara chega com uma ideia, eu falo, mas quanto que vale uma ideia sua? O cara, eu falo, a ideia vale um café, se a gente não executar... eu falo isso também, vale um centavo, eu brinco, vale um centavo a ideia. E é isso, e aí eu tava vendo, né, qual que é o fluxo? Eu vi que você tem um fluxo aqui de ideia, P&D, desenvolvimento, e eu percebi que a UX, ela permeia todo o fluxo até o momento do lançamento do produto. Exato. Então eu quero entender isso aqui, tô com uma ideia, o que eu faço? Boa, acho que o Dudu pode responder melhor. Eu acho que eu posso ajudar um pouquinho a trazer um pouco do que a UX faz lá nesse conceito. Bom, todo novo negócio, né, todo novo empreendedor, ele bate na nossa porta lá, então ele fala assim, olha, eu tenho uma ideia de criar agora um novo software que vai reduzir o risco de compliance, sei lá. E aí nós fazemos o primeiro passo, que é a nossa tese de investimento. Nossa tese é agnóstica, né? Mas nós fazemos uma tese, olhamos para aquilo que ele está fazendo e a gente avalia dois principais pontos. O empreendedor e a composição social do negócio que ele tem e o negócio, né? Então o tamanho de mercado, o business plan, esse cara conhece o que ele está falando, o mercado realmente tem potencial. Então o primeiro passo para ver se nós realmente, se a gente enxerga o potencial do negócio, a gente fala, opa, beleza, faz sentido para nós investir nesse negócio. Beleza. Passou na tese de investimento, nós temos um framework que chama Think, Plan, Code, Run. E nesse framework nós repensamos o negócio muitas vezes. Então esse empreendedor ele chega lá e ele tem uma ideia, ou às vezes o melhor empreendedor para nós é aquele que tem um Excel e que já está vendendo, já está fazendo do jeito dele. Então a gente começa a olhar para isso que o Eric falou, vamos estruturar isso, entender persona, rival, como é que ele trabalha com tudo isso aí, mercado, Tansanson no mercado, né, que a gente fala.
depois a gente olha para a capacidade que o empreendedor tem e cria um escopo que ele tem a capacidade de vender, porque essa é uma grande diferença, né? Você tem, às vezes, empreendedores muito bons, mas que tem um produto que ele não tem capacidade de vender, ele não tem domínio sobre aquilo, ele não gosta às vezes, né? Então a gente cria um produto que ele tem a capacidade de vender, aquilo que ele tem potencial, escopa isso, né? E depois vai para as outras partes, que é o plan, né? O plan é onde a gente planeja tudo aquilo lá, cria backlog, features, né? Desenha todos os requisitos chaves para esse desenvolvimento. Vai para o plan, para o code, né? Que daí, mão na massa, os devs nossos lá, é a parte que eles brilham. O nosso time aí tem cerca de 70, né, pessoas ali focadas nisso. E depois vai para o run, que é a parte onde nós fazemos todo o acompanhamento do negócio funcionando, né? O produto está em fase de operação e a gente monitora ali condições, monitora a jornada, monitora rivais e o nosso time de CS, inclusive, dá apoio para esse negócio. Ou seja, a gente faz com ele toda a etapa de ideação, P&D, né? Entende market fit e vai para a gente conseguir alcançar um break-even. Então, toda essa jornada... e até complementando o negócio, a gente brinca não, é verdade, né? A gente diz muito mais não do que sim. Tá? Infinitamente mais não. Porque tem muita gente, bate toda semana na minha porta, um cara querendo fazer o novo Uber. Então, é complexo eu ia isso, falar, né? dá um exemplo de não. Então, vou dar um novo Uber, vou dar um abençoado toda a porta. Não, porque eu tenho certeza, porque o Uber come muito por cento do motorista, etc, etc, etc. Falei, cara, esse é um mercado, como o Dudu falou, uma startup studio aí, encaixando nisso tudo, quando a gente passa uma tese de investimento nossa, eu não só analiso o produto que ele quer criar. Essa é a grande diferença que a gente tem de uma venture builder e de uma software house. Eu não crio, às vezes, o produto que ele quer, eu crio o que o mercado quer. Então, quando a gente faz essa parte do Think, que é um discovery, não é um discovery de produto, é um discovery de negócio. Como o Dudu falou, a gente analisa concorrente, a gente analisa mercado, eu analiso comprador, eu analiso até, possivelmente, quem comprará essa empresa no futuro. Então, essa é a grande diferença da nossa. Então, quando a gente entra num projeto, a gente tem uma certeza muito grande de que aquele empreendedor, com o produto que ele está querendo desenvolver, ou que ele quer, ou que o mercado quer, na verdade, ele vai ter sucesso. Essa é a grande diferença de um startup studio para uma software house, por exemplo. Que o software house vai pegar o novo Uber, que é o novo Uber, dá $1 milhãozinho aqui que eu desenvolvo o novo Uber. Ele não está tendo muita importância com o empreendedor. Ele faz o discover, mas ele faz um discover com os usuários. Se você tivesse um novo Uber, onde você botaria um botão? Como que você seria esse fluxo? Isso é legal, a gente vai fazer também. Mas o nosso discovery, o que é? Eu acho que a grande expertise que a UX tem de novo, é criar negócios, não é criar produto. E por que, né, a gente faz isso? E por que é importante isso? Né? Porque nós só vamos ter lucro se o negócio tiver sucesso. Né? Então, a UX é uma empresa que vive do sucesso dos negócios, é uma startup studio. Então, a gente corre com o empreendedor, transformando o negócio dele, né? Nós muitas vezes nos tornamos sócios do negócio. E aí a UX só tem sucesso no negócio se o negócio conseguir vender, ir para o mercado, se o potencial do negócio. E de 100 negócios, só uma pergunta bem estratégica. De 100, vocês respondem se quiser, de 100 negócios, quantos têm sucesso? 80%. 80%? De novo, eu digo muito não. Caramba! Porque assim, eu não entro... Isso é tese nossa, tá? Comprovado, com dados. A gente já quebrou muita cabeça. Muito. Só para você entender, a UX tem 8 anos. A gente ficou 5 sem logo, sem site, sem nada, só com 2 projetos. Entendendo como a gente ia fazer os projetos darem certo, entendendo como é que a gente tratava empreendedores, como que a gente fazia uma tese de investimento. Então, a gente ficou um bom tempo incubado, literalmente, entendendo isso. Quando a gente foi para o mercado, aí a gente conseguiu dar um ramp-up muito grande. Então, a gente saiu de 2 projetos hoje, a gente tem 16 projetos. A gente tem 14 startups. Das 14, a gente é sócio de todas. Então, eu pego, como o Dudu falou, empreendedores que já estão rodando no osso do peito, ganhando 20, 30 mil ali, espremido. Aí eu falo, então quer dizer que se eu te der um produto você ganha 100? Ganho! Vambora. É esse cara que eu quero. Entendeu? Não é uma mágica que vocês fazem, é uma diligência muito profunda, né? Muito. Assim, hoje,
eu e o Dudu, que estamos à frente, a gente é a primeira cara do negócio. Então, as pessoas trazem as ideias, eu e o Dudu que avaliamos. Hoje eu consigo rapidamente identificar um bom empreendedor com números. Claro, são várias entrevistas, não é assim uma conversa que eu vou ter, né? São várias conversas, são várias coisas, são vários processos que a gente passa. Então a gente criou um framework que a gente consegue passar muito liso e conseguir, por isso que a gente chega nesse número. Então, quando a gente fala não, eu vou dar um outro exemplo para você entender de não, que acho que vai ser interessante. Chegou um empreendedor para a gente querendo fazer um processo agrícola, inclusive, uma máquina para seleção de grãos. A gente falou, cara, bacana. O que eu fui para o mercado? Existe essa máquina de seleção de grãos? Cara, tinha uma indiana e uma chinesa. Eu falei, opa, mercado temos, somos o maior agrícola, mais do que vocês não têm, né? Eu falei, ótimo, vamos fazer. Fui entender, liguei para as cooperativas, Não, cara, se tivesse uma máquina que fizesse isso, nós compraríamos. Validei o mercado, Cheguei para o empreendedor e falei assim, cara, tá aqui o produto. Para quem que a gente abre agora? Vamos fazer uma POC em qual cooperativa que você conhece? Não conheço ninguém do agro. Falei, como você não conhece ninguém do agro? O que você faz? Aí cheguei pro cara, né? De novo, batemos a cabeça, hoje a gente já faz essas perguntas lá no começo, tá? O que você faz? Eu falo, eu tenho uma das maiores consultorias de manutenção de plataforma de óleo e gás. Ou seja, ele só tem um cliente, a Petrobras praticamente. Um engenheiro super bom. Eu falei, tá, mas como que você chegou nisso? Ele falou, eu estava vendo o Globo Rural, e o cara subindo no caminhão com uma canequinha, pegando, levando até o laboratório. Eu falei, cara... A ideia era boa, né? A ideia era boa. Então, assim, eu disse não com uma coisa extremamente bem validada. Mas por quê? Porque eu não sou a ponta de lança. O empreendedor precisa conhecer desse mercado e precisa abrir um mercado. Ele é meu sócio que conhece tudo. Então, eu preciso achar, por exemplo, um sócio ou um CEO para ele que a gente vai conseguir desenvolver o negócio. Mas, normalmente, sempre a gente quer que o empreendedor esteja à frente do negócio. É uma coisa assim, se a gente vai desenvolver um novo Uber, ele precisa ser um motorista de Uber. Se ele for do agro, ele precisa conhecer o agro. Se ele for de saúde, ele precisa conhecer saúde. E assim por diante. Não adianta só ter uma boa ideia, entender, tá, tudo bem, mas como é que você vai abrir esse mercado? Você não conhece, é muita atração que a gente vai ter que fazer juntos. Então, normalmente a gente diz não para isso. E empresa a mesma coisa. Então, vem empresa querendo criar negócio conosco. Nós temos um parceiro que cria negócio conosco, mas a gente sempre fala, né? Tá bom, mas tem alguém que vai tocar esse negócio comercialmente? Então, isso é bem alinhado, bem ajustado para que... Pô, legal. Agora eu quero entender desse mercado. De 100, quantos não vocês falam? 101. Quase isso. Normalmente, vou ser bem honesto, ano passado a gente fechou 3 negócios. Então, assim, você veja, um ano inteiro nós fechamos 3 negócios de sociedade, de novo. Entendi. Lembrando, a UX tem duas verticais também, vou explicar isso. A gente tem uma vertical Startup Studio, que é exatamente essa que a gente conversou agora, e tem uma vertical de consultoria, muito parecido com a de vocês aqui, onde empresas nos contratam para que nós desenvolvemos produtos ou serviços para eles, com a expertise que nós temos de Startup Studio. Então, tem algumas empresas que são muito grandes, mas elas não querem ter sócios. Está tudo certo. Então, elas falam, Eric, você faz uma consultoria para a gente, cria um produto, mas eu quero que graças para você. Eu falo, não tem problema. E a gente faz isso. Então, hoje, a gente tem se tornado a área de inovação de algumas grandes empresas, mas elas não querem sócio, mas elas querem atingir H2, H3. E aí, normalmente, o que elas fazem? Isso que o Dudu falou. Ela pega um diretor dela para tocar esse negócio, para mostrar, né, tração. Então, esse é um processo. Então, de Startup Studio, nós fechamos poucos. De consultoria, aí sim, a gente fecha 1, 2 por mês, aí mais ou menos é o que dá para a gente fechar. Poxa, legal. E mais uma pergunta da questão do negócio. Claro. Tô curioso. O cara entrou, levou o sim, ganhou o sim de vocês. E agora? Ele vai... Vocês vão colocar um dinheiro, vocês vão... Porque o Dudu explicou o processo técnico, mas eu quero saber assim, esse cara, porque normalmente o empreendedor é um cara ferrado. Às vezes tem algum empreendedor, o cara tá ali faturando 30 mil, mas tá gastando 29.500 no mês. Ou fatura 100 e gasta 99. O que vocês fazem? Vocês dão um banho no cara, ajudam o cara, falam, ó, você tem que controlar isso. Qual que é o percentual? Vocês pegam...
50%? Como funciona isso? Nós somos sócio minoritário, na maioria das vezes, isso é né? legal. Vai girar ali entre 15% a 20% do negócio, dependendo, né? Obviamente, do investimento que a gente precisa fazer ali dentro. Mas qual que é o tipo de investimento nosso? Nós não colocamos dinheiro no negócio. Nossa forma é econômica, né? Então, a gente tem um time, né? De novo, tudo aquilo que o Eric comentou. Nós temos um centro de serviço compartilhado para esse cara, que ele tem acesso a jurídico, contábil, né? Marketing, growth, tudo aquilo que vai ajudar o negócio dele a parar de pé, principalmente que vai vencer o Vale da Morte, porque ali é onde surgem as maiores dificuldades da startup em se permanecer de pé. E, obviamente, que o empreendedor tem uma contrapartida com isso, né? Então, o empreendedor tem uma contrapartida com relação muitas vezes ao desenvolvimento. Mas eu sou empreendedor e não tenho dinheiro para dar uma contrapartida, porque, sei lá, ter 2 desenvolvedores custa. Então, nós também, dependendo do nível do empreendedor, né, nós temos uma rede hoje de parceiros, de VCs, que também aportam junto conosco. Por quê? Porque é muito mais confortável o VC aportar um dinheiro ali num negócio onde ele tenha um sócio como Startup Studio também. Porque ele tem segurança de que o produto vai sair de uma qualidade maior e que o mercado e que tudo que complementa um novo negócio seja da melhor maneira possível. Por quê? Porque o Startup Studio ele não entra só com o desenvolvimento de um produto, mas com tudo que orbita um novo negócio. Então, o VC, ele olha para aquilo lá e fala assim, olha, o meu risco é muito menor para vencer o Vale da Morte do que se eu investir sozinho nesse cara, né? Então, ele compartilha risco. Então, a nossa maneira de investimento nós compartilhamos risco com ele, sim. Então, toda a parte de gestão, toda a parte de contábil, fiscal, aquilo tudo que a gente explicou, e principalmente a expertise para vencer o Vale da Morte, isso tudo nós aportamos, isso é todo, né, uma forma que a gente investe. Essa contrapartida nós esperamos, por quê? Dá uma dor de cabeça no empreendedor, não quero mais empreender, ele diz para nós. Nós ficamos com todo custo, então por isso que a gente entende que é preciso sim uma contrapartida. Quer comentar um pouquinho mais? Quero. Essa é uma parte bem interessante, porque eles acham que a gente vai botar dinheiro. Eu falo, não põe dinheiro, você tem que entender, eu não sou VC, mas eu tenho uma rede de VCs. E aí por isso que a Startup Studios estão crescendo nos Estados Unidos. Muito, assim, é absurdo que estão crescendo. Ano passado eu vi que abriram 500, só para vocês terem uma ideia assim. Assim, muito. Por quê? O VC tem um problema muito sério de investimento. E eu vou explicar para vocês. Ele pega o empreendedor e o empreendedor fala assim, eu preciso de 1 milhão. Para quê? 500 mil para marketing, vendas, todo o processo e 500 mil para produto. O VC normalmente é um cara de negócio, é um cara de business, então ele entende os números e a estrutura de venda, marketing, crescimento organizacional da empresa. Mas ele não consegue entender e mensurar se aqueles 500 mil que o empreendedor disse que vai precisar para produto é o que realmente vai chegar o produto nesse próximo nível que vai atingir essa marca de vendas. Então, o que acontece normalmente? Ele pega esse 1 milhão, põe em produto, aí ele começa a vender e cai. Você fala, mas, cara, você está aplicando todas as regras de growth? Tô. Está fazendo ads? Tô aplicando exatamente o dinheiro igual a gente falou. Mas por que você estava crescendo? Porque o produto me entregou. Porque deu um problema lá, porque não era bem assim, eu achei que era 500, mas foi 1 milhão. Então, o que o VC faz normalmente agora? Você quer 500, 1 milhão? Vou fazer o seguinte, quantos por cento da empresa pelo 1 milhão? 30? Ótimo. Eu vou dar 500, você vai dar 10% para o X, e aí o X vai tomar conta desse produto. O VC, quando aporta dinheiro com a gente, de novo, a gente já tem uma tese muito bem estruturada, ele tem uma confiança, porque ele falou, cara, os caras vão fazer esse negócio dar certo. Quando a gente entra de sócio no negócio, normalmente, a gente muda drasticamente o produto do cara. Drasticamente, porque normalmente ele não validou no mercado. Falou com a mãe dele, melhor amigo, e aí os caras falaram que compra, e, né? Então, quando a gente fala fazer um escopo para vencer, é literalmente mudar às vezes o produto, a concepção do produto, para que o mercado aceite e pague por isso. Também tem outra coisa, os empreendedores acham que vão vender aquele software SaaS por R$1.000. Fala, cara, esqueça. A gente tem uns casos muito legais aqui com a gente que o cara falou, não, eu estou vendendo para grandes empresas. Eu falei, não, pro cara. Eu falei, como assim, velho? Eu já tenho Nestlé como cliente, já tenho... Eu falei, ótimo, se um cliente desse sair der uma dor de barriga, você perdeu tudo. Você tem que vender para o pequeno.
pulveriza, se um deles sair, você não vai sentir nada. O cara olhou pra gente e falou, eu quero ser teu sócio. Como que a gente faz isso? Então, esse processo que o Dudu falou, desse banho de lógica que a gente dá nele, é muito empurrar ele para o mercado de uma forma, de novo, correta e com um produto vendável. Não é um produto... Eu não faço muito teste de produto. Será que agora a IA vai entrar por fone de ouvido? Não. Eu tenho que ter certeza que o produto, que as pessoas comprariam esse produto. Então, esse é o negócio que a gente faz. E pode falar. E tem um detalhe importante nisso que ele falou, não. Então o empreendedor chega lá. Tem caso de empreendedor, não tem às vezes uma apresentação, um pitch, nada. Então nós montamos toda essa estrutura. Ele tem agendas comigo para a gente ajudar ele com o melhor pitch, o que ele precisa falar, o que ele precisa vender, como que ele precisa, né? Então isso tudo nós ajudamos também, essa estruturação da proposta, do que ele vai vender, de como que ele vai vender, o que é melhor. Então tem muitos casos que eles chegam lá, a precificação hoje é um desafio muito grande no produto, né? Quer dizer, o que eu ofereço de principalmente freemium. O que precisa ter no free, o que precisa ter no premium e etc e tal. Então, toda essa estruturação a gente faz junto. Então, a maioria das vezes, o cara chega para nós, a gente analisa o business plan, tem, né, uma ideia. Mas quando a gente vai começar a aprofundar, a gente percebe que a gente precisa adaptar com ele também. Então, é um trabalho também que a gente faz, né, com o empreendedor, ajudando ele ali. E quando o cara está com a gente, eu ajudo principalmente contabilmente ele. Normalmente tem gaps tributários gigantescos. Gigantescos. Juridicamente, às vezes as pessoas acham, não, mas se eu lançar isso aqui, ótimo, pode. Eu lembro que eu fui fazer o cara trouxe uma tese de investimento pra gente, produto excelente, pegar restos alimentares, fazer e revender para restaurantes, coisa e tal. Eu falei, você sabia que isso é proibido? Não. Pois é proibido. Então, assim, às vezes o cara quer fazer alguma coisa que juridicamente, mas a gente tenta adaptar, tenta fazer. Então, esse banho que você perguntou, como é que a gente faz isso? Sim, nós damos um banho de marketing, damos um banho de negócio, damos um banho contábil, damos vários banhos, mas, de novo, o empreendedor tem que querer e tem que correr atrás com a gente. Por isso que a gente diz tanto não e por isso que a gente avalia muito bem o empreendedor. O empreendedor é a chave do negócio. É a chave do negócio. Empreendedores focados, assim, é muito melhor do que eu pegar um empreendedor bom com um produto ruim, eu quero. Eu transformo o produto. Com ruim de produto, perfeito. Produto bom, ideia boa, com empreendedor ruim, eu às vezes não quero. Aqui a gente tem um negocinho, a gente prefere fazer negócio ruim com gente boa do que negócio bom com gente ruim. Verdade. Exato. Mas legal, perguntando até pro Matheus, hoje a gente vê muito assim, cara, eu faço um SaaS no final de semana com Vibe Code. E aí? O que vocês acham disso? Hoje em dia você tem muito SaaS, né? Porque as pessoas elas têm as ideias e aí ela dá essa plataforma. Micro SaaS, né? Que eles estão falando agora. Um serviço pequeno que supre uma necessidade pequena e isso eu acho que levanta uma questão muito importante para perguntar para vocês a nível de negócio, como que vocês analisam mercados emergentes? Porque um mercado consolidado, ele é muito mais fácil de você ter parceiros na área, análises de longo prazo. E os novos mercados, como é que vocês lidam com essas coisas que estão surgindo agora? Tem algumas formas, né, que a gente faz. Uma das formas bem legal é quando a gente fala de território de inovação, matriz de ambição, etc. e tal, que a gente olha, né, para pequenos sinais e grandes sinais e veja quais são as grandes tendências, macro, micro tendências, né? Isso nos ajuda a orientar, esse negócio aqui está fazendo sentido, esse negócio aqui não faz. Então, uma das estratégias que nós temos é olhar também matriz de ambição, né? Então, olhamos para território de inovação, definimos quais são os territórios menos ou mais abrangentes em determinado vertical. Com base nos macros e micros sinais, a gente consegue ter uma noção de que, olha, o mercado está indo para essa direção. Então, muito estudo, essa é uma das formas que a gente faz, né? A outra coisa é com relação aos nossos parceiros. Então, nós temos sócios que possuem grandes negócios e que normalmente, vamos falar, vertical de saúde. Então, ele tem um sócio nosso que é da vertical de saúde e então nós vamos procurar dentro dessa vertical, né, quais soluções orbitam tudo aquilo, né, os negócios adjacentes, vamos falar assim, e aí a gente consegue ir mapeando, olha, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma outra oportunidade. Mercado de benefícios agora, por exemplo, tem um parceiro nosso de benefícios que a gente começou a mapear e entender muitas coisas. Regulamentação no Brasil, que é um desafio. Então, tudo isso nos dá, com base nesses macro sinais ou micro, orientações claras de, olha, vamos para essa direção porque faz mais sentido, né? Então, hoje a gente olha muito para isso. Então, além de... Tem esses micro SaaS, tudo certo,
Mas além de vocês fornecerem, muitas vezes, além de vocês fornecerem a tecnologia, a plataforma, todo o know-how do negócio, ajudar o cara a estruturar, vocês também muitas vezes até provê o mercado, porque você já tem um parceiro, já é uma dor daquele parceiro, o cara já vem o primeiro cliente. Exato. Normalmente a gente pega essa ideia e leva para esse parceiro e fala, cara, você compraria isso? Isso aqui te ajuda nisso, nisso. Valida aí com teus diretores. Podemos rodar uma pesquisa interna aí com vocês. Às vezes roda com todos os funcionários, por exemplo, daquela determinada área. Exato. RH, sei lá, compras, marketing. Cara, posso... E aí a gente entende. O cara normalmente já tem o primeiro cliente. Normalmente ele fala, cara, eu quero comprar isso aqui deu muito certo. Entendeu? Então a gente valida com esses parceiros que a gente tem. E quando a gente fala de micro SaaS, é algo que assim, é inevitável. Hoje o mercado está fazendo isso. Não tem como fugir disso. Mas quando a gente busca um empreendedor, se o cara for muito, muito nichado, e assim, é outra coisa que a gente foge um pouquinho, sabe? Eu quero pegar um mercado bem abrangente, algo que esteja pensando. Por exemplo, vou dar um exemplo. O empreendedor tem que nos apresentar um business plan. Se no primeiro ano ele não apresentar que ele está faturando 1 milhão, eu não quero. Então, não adianta ele falar, eu peguei 100 clientes. Porque esse cara que às vezes 100 clientes vai lhe dar a ideia, às vezes ele está procurando só uma renda extra de 10 mil reais, 5 mil reais. Não quero. Mas agora o cara que valida a ideia, micro SaaS, e aí procura alguém para aí sim criar um produto estruturado e quer mercado, esse cara eu quero demais, cara. Esse cara eu quero demais, porque esse cara testou, validou, está ganhando grana, quer mercado de novo, empreendedor raiz. Né? E vocês estão fazendo prospecção com esse pessoal de micro SaaS? Porque, não, cara, tem um monte de micro SaaS aí faturando 100 mil por ano. Então, hoje a gente, basicamente, nossa abertura de mercado é muito network. Muito. A gente tentou ano passado fazer marketing e trazer, prospectar, etc. Surgia 50 Uber por dia, assim, todo mundo queria que... Não, mas eu tenho uma ideia muito boa, eu quero que você invista. Eu falei... Tá aí um desafio dos empreendedores. Cria um negócio para nós achar gente boa. Você cria o link. Porque assim, tanto que a gente não faz marketing. Não temos marketing, não temos ads. Nosso negócio é muito network. Eu tenho muito network, Dudu, o Maurício, que é nosso CEO, tem muito network e a gente vai trazer. E assim, surge muita coisa legal. Vocês estão crescendo quanto por ano? 40%, 50%. Assim, de faturamento, tá? Sim. De papel, cara, porque a gente tem o seguinte, nosso faturamento é algo que é tangível, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu preciso pagar um monte de gente que eu tenho embaixo da gente, né? 80 pessoas ali. Mas o que a gente quer crescer é de papel. Ou seja, eu fazer uma startup que vale 40, 50, 100 milhões, 200, 300... Então, de papel, cara, a gente cresce agressivamente. Nesses últimos anos, eu vou dizer assim, quase 200%, tá? E falando um pouquinho dessa questão do papel, você está falando de equity, né? Então, você pega lá, a startup foi avaliada, mas quem que faz essa avaliação? Do mercado ou você? A gente tem pessoas, mas a gente faz com o mercado também. Sim. Então, de novo, quando eu pego uma ideia, provavelmente eu já sei para quem que eu vou vender. Eu já meio que seto com essa pessoa, com essa empresa. Cara, se eu chegar aqui, você compra, como a gente já tem base de cálculo e a gente consegue meio que já... Eu vejo muito aí no mercado, o cara chega, eu tô com uma micro SaaS, tô faturando 100 mil por ano e se acontecer mais isso aqui assim, eu escalo para 1 milhão por ano e o meu valuation é 10 milhões por, sei lá, por 30%. Sim. Vocês devem pegar esses caras. Como vocês tratam isso? De novo, com o número. Me prova como é que você vai chegar lá. Me prova como é que você está faturando, me prova que você não está... Qual é o teu churning? Porque uma coisa é falar que ele está faturando, ele está botando 10 clientes e saindo 8. Entendeu? Beleza, está crescendo, mas... né? Então é de número. Me mostra com números como é que você vai chegar lá, o que você está esperando desse mercado, até onde você quer ir. Porque tem muita coisa que tem empreendedor que chega para a gente e fala assim... Eu faço uma pergunta para ele. O que você quer fazer com essa empresa daqui a 3, 4 anos? Uma das perguntas que a gente faz na entrevista. Eu quero me aposentar nessa empresa, não quero vender não, acho que eu vou deixar para meus filhos. Eu falo, obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Você já está pensando no próximo. Eu tenho que pensar nisso, porque eu tenho que correr com o empreendedor que quer em 3, 4 anos vender essa empresa. De novo, aquilo que o Dudu falou, eu só tenho sucesso quando esse cara tem sucesso. Mas eu não quero dividendos. Cara, dividendos é legal, mas assim, uma startup, vocês sabem, dividendos é zero. O cara pega dinheiro aqui e investe aqui, pega dinheiro aqui e investe aqui.
Então, como é que a gente ganha dinheiro? Vendendo a empresa. Então, eu quero um empreendedor que em 3, 4 anos esteja vendendo a empresa. Está na nossa tese. Tem que ter em 3, 4 anos vendendo a empresa. Tá? Numa série A, numa série B, a gente sai. E nesse mercado aí, no mercado brasileiro, né? Eu vejo que teve lá, gente, o mercado brasileiro está péssimo, né? Horrível. A gente pega lá uma taxa Selic de 15%, a bolsa ainda está subindo, mas está lá. Agora, ouro nas alturas, tudo ferrado. Por que o cara vai pegar um dinheiro que ele pode deixar lá rendendo 15% ao ano, tesouro tranquilo, sem ter dor de cabeça, e vai dar para mão para um maluco que está com uma ideia de resolver um problema? Porque a gente tem alguns cases que o cara fala pra gente... O mercado de risco é esse, né? Assim, qual que é o prêmio? O prêmio é ele ganhar, botar 1 milhão, 2 milhões e tirar 100. Tirar 100. É muito esse é o simples. prêmio. Mas Não, assim... o prêmio é 10 vezes. Às vezes, esse é o prêmio, tá? Esse é o que a gente espera, inclusive a gente também. O mercado hoje está no inverno de VCs, né? Que eles estão falando, sim, né? Tá difícil conseguir dinheiro. Exato. E tal. Mas a gente ainda tem o que eu chamo de VC profissional, né? Todo VC deveria ser profissional, mas não exatamente. Então tem VCs que conseguem analisar projetos, entendem isso, entende riscos, entende empreendedor, entende várias coisas que estão na mesa ali e fala, olha, ainda vale a pena botar 1 milhão aqui do que deixar 1 milhão no banco rendendo. Mas ninguém aposta mais em PowerPoint como antes. Isso é uma outra coisa. Esquece, né? Você teve um boom lá atrás de aposta em PowerPoint. Hoje não existe. Então... Acabou. Investir no PowerPoint a gente investe, um dos poucos ainda, né? Mas assim, a maioria, tá bom, me deixa rodando, me traz os números, de novo, também é dados. O VC se tornou profissional. Antigamente ele estava saindo de... A gente brinca agora que nem pai e mãe de herdeiro estão investindo mais em PowerPoint. Legal, essa é boa. Essa é boa. Eric, Dudu, um prazer aqui, Matheus. Obrigado, Estou gente. preocupado por eles. Vão dar uma palestra agora em 10 minutos. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, Alan, por ter sido o co-host também. Ótimo. Foi um assunto muito bom, praticamente uma aula, né? Um conhecimento muito denso que vocês têm. Infelizmente, a gente não tem o tempo suficiente para consolidar tudo que vocês têm para falar, mas muito obrigado para vocês aí. Tem considerações finais? Não, tranquilo, obrigado pelo convite. Quem quiser entrar e conhecer mais o x.io, tá? Não é .com.br, não é. O EX, né? O ex.io, tá? Legal. Vai ser atendido por mim, pelo Dudu. Sim. Venha conversar com a gente, tem uma ideia boa, quer um sócio nerd aí, o nosso sócio nerd raiz, vem procurar a gente que a gente está aí. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar conversando com vocês, aprendendo também aqui com o SEAG, né? Vocês também são referências hoje. Muita. Vocês estão em alguma rede social? Todas, Instagram, LinkedIn. Como que a gente acha vocês lá? O X Tecnologia, Legal. o X Tecnologia, o EX Tecnologia. Só lembrar, vou dar uma breve história, por que chama o X? Opa. Tirando ex-marido e ex-mulher, tudo que é EX é excepcional, extraordinário. Então é você no extraordinário. You X. Você no extraordinário, você no coisa. Então o X é por causa disso. O EX é por causa disso. Muito Tá bom? Muito bom. Obrigado, Parabéns aí gente. pelo trabalho. Valeu. E sucesso para todo Obrigado, mundo. E gente. sucesso na apresentação aqui Valeu, daqui a isso aí, 5 muito minutos. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, espectadores. Se inscrevam no canal, vejam as redes deles. Se vocês se interessarem, entrem em contato. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu.